O Saber Direito desta semana é com o procurador federal Paulo Gustavo Carvalho. O curso é sobre o novo Código de Processo Civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Cumprimento a todos os nossos telespectadores. Eu sou Paulo Gustavo Medeiros Carvalho e nós vamos ver as inovações do novo Código de Processo Civil. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos verificar as diretrizes básicas do novo Código de Processo Civil, o objetivo do novo Código de Processo Civil, ao tentar estabelecer um processo mais célere, um processo mais racional, um processo mais ligado ao próprio jurisdicionado. O novo Código de Processo Civil estabeleceu como diretrizes básicas: 1. A conciliação. 2. A racionalidade das vias recursais. 3. A possibilidade de multa para aqueles que vierem a interpor recursos procrastinatórios, recursos que simplesmente venham a retardar o julgamento dos processos. 4. A objetivação do processo. Foram criados incidentes como o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, de tal forma que o objetivo principal foi fazer com que, ao invés de se julgar caso a caso, que as matérias de direito haja uma fixação de uma tese, e essa tese ela vai ser reproduzida para todos os processos que tratarem do mesmo tema. Além disso, houve uma grande preocupação em se estabelecer a força do precedente, ou seja, que as decisões do Supremo Tribunal Federal, que as decisões do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo dos tribunais, sejam tribunais regionais federais, tribunais de justiça, que elas tenham uma eficácia maior, e para isso, inclusive, em alguns casos vai ser possível a reclamação, que hoje está prevista apenas na Constituição da República e algumas constituições estaduais, conforme, inclusive, já decidiu ser constitucional o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2212, da relatoria da ministra Ellen Grace. De início, vamos verificar a conciliação. O novo Código de Processo Civil estabeleceu como uma das diretrizes principais a conciliação e a mediação. Até porque tanto a conciliação como a mediação acabam por trazer uma maior celeridade, além de possibilitar que as partes fiquem mais satisfeitas. Muitas vezes, um bom acordo, ou até um acordo que faz com que o processo fique mais célere, para ambas as partes acaba sendo melhor. E, de fato, nem toda a questão deve ser judicializada, ou melhor, nem toda a questão deve ser decidida pelo juiz. Se as partes entrarem em um acordo, acaba sendo melhor para o encaminhamento da justiça, do Poder Judiciário, e também para as partes, na medida em que elas vão resolver as questões na sua inteireza, por intermédio aqui da vontade de ambas as partes. O novo Código de Processo Civil, ele estabeleceu a possibilidade, a necessidade, inclusive, da audiência de conciliação, invertendo
algo que hoje é colocado. Hoje, se uma das partes não quiser a conciliação, não há a possibilidade da audiência. Se uma das partes não quiser a audiência de conciliação. Agora, somente não vai existir essa primeira audiência, que é a audiência de conciliação, quando ambas as partes não quiserem, demonstrarem que não querem a conciliação, ou ainda quando não for possível realizar a conciliação. Muitas vezes porque o direito envolvido ele é indisponível, ou seja, a parte ela não vai poder dispor daquele direito. Então, sendo assim, se a parte não pode dispor, não tem porquê, não tem lógica se fazer a conciliação. Mas a conciliação acaba sendo um grande instrumento que traz uma maior celeridade, além de uma satisfação para as partes. Além disso, nós temos também a racionalização dos recursos. Alguns recursos que nós temos no âmbito do processo civil atual foram extintos. Eu cito aqui o agravo retido, cito aqui os embargos infringentes, até porque, no caso dos embargos infringentes, ele tem um grande problema quanto ao cabimento do recurso hoje. E os embargos infringentes, no artigo 942 do novo Código de Processo Civil, ele não é mais um recurso, mas sim acaba sendo uma técnica de julgamento. Nesse tópico de racionalização dos recursos, nós tivemos essa extinção de alguns recursos, eu cito aqui o agravo retido, até porque é um recurso que visa a impugnar uma decisão interlocutória, mas que não tem uma eficácia, um dano imediato para a parte. No agravo retido, as decisões que são impugnadas são aquelas que há um dano imediato. Então, se o dano não é sentido naquele momento, não há por que ter a necessidade de interposição do recurso e, posteriormente, esse recurso fica esquecido nos autos e somente após a apelação, ou nas razões da apelação ou nas contrarrazões, haverá a ratificação desse recurso para ser julgado como preliminar da apelação, como o sistema que tem hoje. A ideia qual foi? Resolver essa questão da decisão interlocutória, quando ela não ocasiona um dano imediato, resolver de forma a garantir uma maior devolutividade à apelação, mas, de outro lado, extinguindo o recurso. Ou seja, essa matéria que foi arguída na instância COI, que houve uma decisão interlocutória, a qual não ocasiona um dano imediato, mas sim um dano mediato, essa vai haver a possibilidade não de um recurso próprio, um recurso de agravo retido, mas sim vai haver a possibilidade de na apelação se tratar dessa matéria, seja nas razões da apelação, seja nas contrarrazões, caso a parte tenha ganhado na sentença, caso aquela parte que iria recorrer com agravo retido venha a ter êxito na sentença. Outro ponto com relação à racionalização dos recursos, que foi de extrema relevância no novo Código de Processo Civil, é a impossibilidade do juízo de admissibilidade pela instância quo, ou seja, a impossibilidade do juízo de admissibilidade por parte do juiz que proferiu a decisão. Na sistemática atual, na sistemática do atual Código de Processo Civil, para todos os recursos, ou pelo menos para a maioria dos recursos, eu cito aqui a título exemplificativo a apelação,
cito o recurso especial, o recurso extraordinário. Nesses recursos, há a possibilidade de o juízo ACOR proferir um juízo de recebimento. Ou seja, aquele órgão que proferiu a decisão, seja o juiz de primeira instância, seja nos tribunais, o presidente ou vice-presidente do tribunal, pode hoje fazer um juízo de admissibilidade e não receber aquele recurso. Só que isso gera um problema, qual seja, dessa decisão que não recebeu o recurso, que não admitiu o recurso, vai caber um novo recurso. No caso da apelação, hoje, o artigo 522 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do agravo de instrumento. Então, nesse caso, o que acontece? Da decisão que não recebe o recurso, gera um novo recurso. E isso acaba atrasando o processo, até porque, na maior parte dos casos em que um recurso não é recebido, há a interposição desse novo recurso. No caso da apelação, como eu citei, o agravo de instrumento. No caso do recurso especial, recurso extraordinário, o agravo em recurso especial, em recurso extraordinário, previsto hoje no artigo 544 do Código de Processo Civil. O novo código, ele extingue essa possibilidade de admissibilidade do recurso pela instância de origem, pela instância ACOR. E isso faz com que se evite recursos contra essa decisão. E isso traz uma maior racionalidade para a via recursal. E isso faz com que a via recursal, ela seja mais limpa, digamos assim. Ou seja, haverá o encaminhamento do processo ao tribunal que vai julgar. Esse sim vai fazer um juízo de admissibilidade, esse sim vai fazer um juízo de provimento do recurso. O que não vai haver é a inadmissão do recurso pela instância de origem. É claro que, como nós vamos ver a seguir, haverá a possibilidade mitigada no âmbito dos recursos excepcionais, como o recurso especial, como o recurso extraordinário. Outro ponto que é de extrema importância para o novo Código de Processo Civil é a força do precedente. A força do precedente no novo Código de Processo Civil, ela está contemplada, buscando, inclusive, que as decisões tenham um certo efeito vinculante, ou seja, ela vai obrigar aos demais órgãos a seguir aquele precedente. Quando nós tratamos de precedente, nós temos que verificar algumas questões que são importantes relativas a esse precedente. Primeiro, temos que garantir o overruling, garantir a possibilidade de o próprio tribunal eventualmente rever aquele posicionamento. A jurisprudência, ela não pode ser estática. A jurisprudência, ela não pode ficar sem uma evolução. É natural, inclusive, que os tribunais, com o passar do tempo, seja porque a sociedade mudou, seja porque as próprias regras mudaram, os tribunais eles têm que ter a possibilidade de rever o seu posicionamento. Mas isso não retira a necessidade de se garantir a força do precedente. Porém, tem que se criar mecanismos para fazer com que esse tribunal possa rever o posicionamento, o seu posicionamento. Além disso, há a possibilidade da objetivação do processo. Essa objetivação do processo se dá pela
possibilidade de, ao invés de se julgar caso a caso, quando a matéria for de direito, a matéria for exclusivamente de direito, ou a questão que esteja envolvida seja uma questão de direito, e aí eu até ressalto que num passado próximo houve casos em que a mesma questão estava reproduzida em milhares, muitas vezes até milhões de processos. Posso citar, a título exemplificativo, o Fundo de Garantia, os expurgos inflacionários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que até o Supremo julgar essa questão, se passou ali alguns anos, o que é natural. Entretanto, junto com esses anos, vieram milhões de processos. Quando o Supremo pacificou essa matéria no RE 226855, aqui os tribunais, tanto o STJ como os tribunais regionais federais, porque a questão é da competência da Justiça Federal, como também a Justiça Federal de primeiro grau, já estava entupido, já estava cheio de processos. Então, a ideia do novo código foi estabelecer uma objetivação desse processo. É claro que, quando nós falamos em objetivação desse processo, nós estamos falando de uma mudança de paradigma. Ao invés de se julgar caso a caso, se julga a questão como um todo. E para isso é necessário que haja, em primeiro lugar, um sobrestamento dos processos. Além disso, a escolha de um processo para ser uma espécie de processo piloto, ou ainda uma escolha de um processo modelo. Nesse tópico, nós vamos ver que há, então, duas ideias básicas para essa objetivação do processo. Ou se coloca um processo como um processo piloto, que é o Pilot Verfahren, ou ainda vai se colocar o processo como um processo modelo. Nesse processo modelo, nós temos a discussão da causa como um todo, mas sem ter um processo como base, ou seja, seria apenas um incidente. Aqui, na hipótese, a opção que foi feita pelo novo CPC foi estabelecer um processo piloto. Vamos agora para a primeira pergunta. Gostaria de saber quais as bases do novo CPC para melhorar o processo. As bases do novo CPC para melhorar o processo. A primeira é privilegiar a conciliação, a mediação, conforme nós até já verificamos. A segunda base é garantir uma maior racionalidade, na medida em que nós, para falarmos em eficiência do processo, nós temos que trabalhar com segurança e com celeridade. Um processo, ele vai ser um processo bom se houver uma maior segurança jurídica. E ele vai ser bom também se ele for um processo célere. O processo ideal é aquele que é seguro e é célere. Entretanto, muitas vezes a segurança acaba por atrapalhar a celeridade. A ideia do novo Código de Processo Civil, a base do novo Código de Processo Civil, foi buscar uma maior segurança, ou permanecer com a segurança que nós já tínhamos. O nosso processo sempre foi um processo seguro, porém, trazendo aqui um processo mais célere, como, inclusive, a nossa Constituição estabelece lá no artigo 5º a necessidade de uma duração razoável para o processo. Então, nós chegamos a ver aqui a questão da conciliação, a questão da racionalidade do processo, a extinção de alguns recursos também acabou sendo uma base justamente para trazer essa celeridade, e
a garantia da eficácia dos precedentes no âmbito do processo civil. Então, o novo Código de Processo Civil, ele primou por essa objetivação do processo, essa objetivação dos recursos e do processo como um todo. Eu até ressalto, isso foi uma construção que não veio de hoje. O primeiro elemento para essa objetivação do processo foi a Lei dos Juizados Especiais Federais, que estabeleceu a possibilidade da objetivação no âmbito do recurso extraordinário, no âmbito do STF, mas somente para os juizados especiais. No momento posterior, nessa objetivação do processo, houve a previsão da repercussão geral e a Lei 11.418, que alterou o Código de Processo Civil atual e trouxe os artigos 543A e 543B, também trouxe uma ideia de objetivação do processo, assim como a lei que criou os recursos especiais repetitivos. Também houve, nessa hipótese, uma previsão de objetivação do processo. Entretanto, essa objetivação do processo, ela se restringia aos tribunais, hoje até se restringe aos tribunais superiores. A ideia do novo CPC foi justamente alargar isso daí. A ideia do novo CPC foi fazer com que, mesmo para aqueles processos que estejam no primeiro grau de jurisdição, aqueles processos que estejam no tribunal e que ainda não foram julgados, que ainda não tiveram ainda a interposição de recurso especial ou recurso extraordinário, possibilitar que esses também participassem dessa sistemática do processo objetivo, da objetivação desse processo, de tal forma que, nessa hipótese, haverá a possibilidade de um incidente de resolução de demandas repetitivas, de tal forma que todos os processos de uma região ou de um estado, se for Tribunal de Justiça, ou ainda até no âmbito nacional, pode o STJ ou o Supremo Tribunal Federal, conforme o caso, determinar o sobrestamento de todos os processos do Brasil e que tratam, obviamente, dessa matéria, e, a partir do julgamento, a solução vai ser feita para todos os processos, vai ser colocada a solução do Supremo, vai ter uma espécie de efeito difusor do Supremo, ou do STJ, ou ainda do TJ, vai ser aplicada para os demais processos, esses que estão sobrestados. Entretanto, quando nós falamos também de objetivação do processo, há uma grande necessidade de participação daqueles que têm o seu processo sobrestado. Isso porque, vamos imaginar a seguinte hipótese. Todos nós, eu, você, telespectador, e outras pessoas têm um processo idêntico. Um processo que a matéria é exatamente idêntica. Como eu que estou aqui na frente, vamos imaginar que o meu venha a ser o escolhido para ser julgado. Entretanto, pode ser que haja uma falha na fundamentação do meu processo. E até por uma questão de acesso à justiça, você tem que ter a possibilidade de trazer os seus fundamentos para esse processo. Você tem que ter a possibilidade de vir a esse processo e trazer os seus fundamentos, trazer os seus argumentos, para que essa minha decisão, essa decisão que valha para o meu processo, também venha a influenciar o seu. Também tem, inclusive, agora, um efeito vinculante, conforme nós vamos ver em termos de eficácia do precedente. Então, para que isso venha a ocorrer, haverá a
necessidade de que você possa participar do meu processo. Daí a figura do amicus curiae ou dos amici curiae, ou seja, aqueles que não têm exatamente interesse na minha causa, mas têm interesse na minha matéria e também vai atuar como uma espécie de amigo da parte nesse caso também. Isso por quê? Porque vai trazer argumentos para a fixação da tese, além de ser um amicus curiae no seu sentido estrito, ou seja, um amigo da corte. É claro que quando tratamos de amicus curiae, nós vamos ter uma certa dificuldade para verificar exatamente quais são os poderes do amicus curiae, até porque se ele é amigo da corte, quais vão ser os poderes para esse amicus curiae? O novo código também estabelece quais são os poderes. Ele vai poder trazer petições, no caso de recursos repetitivos, de incidente de resolução de demandas repetitivas, vai poder inclusive interpor recurso, mas nos demais casos, somente vai poder opor embargos de declaração e hoje a jurisprudência do STJ já é no sentido de não ser possível o amicus curiae fazer sustentação oral, ou melhor, ele até pode fazer sustentação oral, mas vai depender de quem? Do relator. O novo código, de certa forma, traz isso daí também, possibilita aqui que o relator dê os poderes, ou estabeleça, diga quais são os poderes para o amicus curiae. Nós temos também a questão relativa à força dos precedentes. A ideia aqui é garantir que haja um recurso, ou melhor, é garantir que a partir da decisão de um processo, que pode ser por intermédio da objetivação, mas a partir dessa decisão que não haja um desrespeito à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou de outros tribunais. Fazer com que, simplesmente, a decisão tenha que ser observada. E, para isso, nós vamos ter alguns institutos, como a reclamação, que hoje está previsto somente na Constituição da República e somente para o Supremo, para o STJ, para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, sendo previsto também em algumas constituições estaduais. Nós vamos ter também a noção de que, a partir do momento em que houver o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, e isso vai valer em recurso especial ou recurso extraordinário, repetitivos, aquilo dali vai se ter uma espécie de efeito difusor e agora um efeito vinculante. Porque se o juiz de primeiro grau ou o tribunal não aplicar aquela tese, haverá a possibilidade de reclamação. Hoje, não há essa previsão de reclamação. O artigo 988 do novo Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de reclamação quando houver uma violação à força do precedente. Cito aqui, e quais hipóteses? Quando houver desrespeito ao incidente de assunção de competência, decisão em incidente de assunção de competência, em decisão de incidente de resolução de demandas repetitivas, também em desrespeito às decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo e ainda pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário repetitivo. Além disso, nós temos também, no novo CPC, a necessidade de se evitar mecanismos protelatórios, mecanismos procrastinatórios das partes.
E isso se verifica, primeiro, quando houver um recurso protelatório, aqui nós vamos ter os embargos de declaração, que muitas vezes são protelatórios, e até no caso dos embargos de declaração, há a previsão de a parte poder opor embargos contra uma decisão de embargos, contra outra decisão de embargos, de tal forma que aquilo dali não tem um fim. No novo Código de Processo Civil, a previsão é que haja sim a possibilidade de embargos de declaração, nos embargos de declaração. Entretanto, se o recurso for considerado protelatório, procrastinatório, haverá a aplicação de uma multa. Hoje essa multa está até 1% se for a primeira e até 10% se for a segunda. No novo CPC, essa multa vai começar com 2%, pode ser ampliada até 10%, porém, se houver um segundo embargo, que esses forem considerados também protelatórios, haverá a impossibilidade de um novo recurso. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Eu gostaria de saber quais institutos que buscaram maior eficiência do Poder Judiciário no novo CPC. No novo CPC, nós temos alguns institutos que buscam uma melhor eficácia do Poder Judiciário. Eu cito aqui um incidente de demandas repetitivas, um incidente de assunção de competências, o recurso especial e recurso extraordinário repetitivos, também a reclamação que foi aumentada a hipótese de cabimento da reclamação, isso também traz uma maior eficiência do Poder Judiciário e, além disso, há esse mecanismo de se evitar recursos ou mecanismos protelatórios, como multas em recurso, embargos de declaração e agravo regimental, agravo interno, protelatórios. O novo Código de Processo Civil, ele estabeleceu uma sucumbência recursal, ou seja, ele estabeleceu a possibilidade de o tribunal fixar honorários de sucumbência pelo recurso. Isso é algo que vai gerar uma maior racionalidade também para o processo, isso porque a parte não vai recorrer se não tiver condições efetivas de ganhar. Isso porque vai ficar mais custoso, mais caro vir a recorrer. Se houver uma decisão e essa decisão, ela simplesmente resolveu a questão e a parte quer recorrer, já vai saber que pode o tribunal fixar novos honorários de sucumbência. Além disso, a fixação dos honorários de sucumbência no âmbito recursal traz também um equilíbrio maior e também ele acaba por retribuir ao advogado um trabalho que acaba que ele faz a mais. No primeiro grau de jurisdição, ele teve um trabalho. Com o recurso, ele vai ter um trabalho maior. E isso faz com que essa retribuição também seja feita. Ainda com relação aos honorários, é importante ressaltar que o novo Código de Processo Civil estabeleceu, assim como já julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado. Os honorários de sucumbência são do advogado, é uma retribuição ao advogado. O Código até estabeleceu de 10% a 20% como regra, à exceção da Fazenda Pública. Por que que a Fazenda Pública tem um tratamento diferenciado quanto a esses honorários de sucumbência? E isso deve-se ao fato de, muitas vezes,
ter-se processos, ou a Fazenda Pública ter processos que envolvem bilhões, às vezes trilhões de reais. E aí, nesse caso, 10 a 20% não garantiria a isonomia necessária para o advogado, ou a retribuição que seja uma retribuição justa para esse advogado. Isso porque, imagine, um processo de 20 trilhões de reais, como houve no ano passado julgado pelo STJ. Se pegar 10 a 20% desse valor, de fato, não é algo razoável para pagar ao advogado, ainda que, e temos que salientar isso, normalmente se trata de um processo complexo. Então, se fez uma espécie de tabela para a Fazenda Pública. Ainda com relação aos honorários, nós temos a previsão também de honorários para o advogado público. Aqui, o Código, de uma maneira clara, no parágrafo 19, estabeleceu a necessidade de, ou melhor, a titularidade para o advogado público. Na realidade, até apenas estabeleceu a necessidade de uma lei regular, na medida em que o próprio artigo 85, caput, ele já prevê a titularidade para o advogado, público ou privado aqui. Apenas para o advogado público há necessidade de esses honorários serem regulados por lei. Isso por quê? Qual que é a lógica para que, para os advogados públicos, haja a necessidade de uma regulação legal para a fixação dos honorários ou para a distribuição dos honorários? Porque o advogado público trabalha de uma forma diferenciada, na medida em que, muitas vezes, alguém do setor consultivo, ou seja, que não atuou no processo, participa da elaboração da causa. Muitas vezes, aí eu posso citar, a título exemplificativo no âmbito da Advocacia Geral da União, uma tese que tenha sido feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional seja utilizada por uma autarquia, ou ainda pela União sem ser em causa tributária. Ou ainda pode acontecer também o contrário, uma matéria que tenha, uma tese que tenha sido colocada por uma autarquia, seja aproveitada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, uma lei vai ter que estabelecer essa distribuição, como é que vai ser, e, além disso, nós temos também a preocupação do pacto federativo. Não poderia o Código de Processo Civil estabelecer e avançar em como vai ser essa distribuição no âmbito dos estados. Outro ponto que é de extrema importância no novo Código de Processo Civil se dá pelo julgamento dos recursos denominados recursos repetitivos e também no âmbito dos recursos excepcionais, recurso especial, recurso extraordinário, em que o novo Código de Processo Civil, até buscando uma melhor sistematização, previu a possibilidade de fungibilidade entre o recurso especial e o recurso extraordinário, até porque muitas vezes se interpõe hoje recurso especial e recurso extraordinário. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça muitas vezes entende que aquela matéria tem índole constitucional, enquanto o Supremo Tribunal Federal entende que aquela matéria tem índole infraconstitucional federal. De tal forma que aqui haverá a possibilidade de, se você interpuser um recurso especial, mas o STJ entender que o caso é de recurso extraordinário, então ele converterá ou remeterá esse recurso para o Supremo Tribunal Federal, obviamente garantindo aqui à parte a possibilidade de demonstrar repercussão geral no prazo do recurso, no prazo de 15 dias, e, além disso, haverá também a possibilidade de,
uma vez remetido para o Supremo Tribunal Federal, o STF entender que a matéria é infraconstitucional. E aí, nesse caso, remeterá o processo para o Superior Tribunal de Justiça e aí, nesse caso, o STJ vai julgar. Na sistemática atual, isso é bem mais complicado, porque se forem interpostos 2 recursos, um especial e outro recurso extraordinário, o que vai acontecer? O STJ vai julgar primeiro, e se o STJ entender que a matéria é constitucional, e de fato, vamos imaginar que a matéria seja infraconstitucional, a parte vai ter que interpor um recurso extraordinário para tentar anular essa decisão do STJ, para que volte para o STJ para julgar, e depois, se tiver ainda um recurso extraordinário já interposto, vai haver também a necessidade de interpor ou de julgar novamente pelo Supremo um outro recurso extraordinário. Ou seja, hoje, no mesmo processo, pode-se ter 2 recursos extraordinários envolvidos. No novo CPC, se interpõe um recurso especial, ou um recurso extraordinário, ou os 2. Se o STJ entender que a matéria que está tratada no recurso extraordinário especial é apenas uma matéria constitucional, remete para o Supremo Tribunal Federal. E este, se entender que aquela matéria é constitucional, julga. Se entender que não é, remete de novo para o STJ para que ele julgue, ou seja, não há necessidade de uma nova interposição de recurso. Também é importante ressaltar que o novo Código de Processo Civil tentou garantir também uma isonomia entre as partes, em especial quando trata dos prazos processuais. Isso porque hoje o prazo ele é contado em dias corridos. No novo CPC será contado em dias úteis. Por que eu falo que acaba por garantir uma isonomia? E isso tendo em vista que se uma parte foi intimada hoje de uma decisão ou foi intimada hoje para prestar qualquer esclarecimento ou para tomar uma providência no prazo de 5 dias, simplesmente, e se isso aí for numa quinta-feira, ele vai ter até a terça-feira seguinte. Ao passo que, se ele for intimado na sexta, ou seja, um dia depois, ele vai ganhar mais 3 dias para a sua manifestação. Terá até sexta-feira da semana seguinte. O prazo, agora, no novo Código de Processo Civil, será um prazo em dias úteis e não em dias corridos. Também, o novo Código de Processo Civil garantiu aqui que haja uma regulação acerca daqueles dias em que o tribunal funcionou com um tempo reduzido, ou com expediente reduzido, e hoje nós temos uma distinção no Código atual acerca desse expediente reduzido. Por quê? Hoje a teoria que nós adotamos é a teoria do último minuto. O que é isso? Se o tribunal estiver aberto no último minuto, eu cito aqui a título exemplificativo, a quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas, o expediente da maioria dos tribunais é à tarde, somente à tarde. Eu falo da maioria dos tribunais porque até às 14 horas realmente acaba sendo feriado. Mas, depois disso, nós temos um trabalho normal, ponto facultativo, até às 14 horas. Entretanto, nesse caso, como último minuto ou no último minuto o tribunal estava aberto, qual que é a consequência? O prazo não é prorrogado para o dia seguinte. No novo CPC, quando o expediente for limitado, for reduzido, não vai ser contado se aquele dia for o primeiro ou o último dia do prazo. Então, nessa hipótese, se for primeiro ou último dia do prazo, não haverá a possibilidade desse dia ser contado. Nos demais, vai poder ser contado. Como também não vai ser contado, se houver aqui um problema no que concerne ao processo eletrônico, um problema de comunicação, um problema de rede do tribunal. Até porque, nesse caso, você tem até as
23 horas, 59 minutos, 59 segundos para fazer a sua manifestação. E não precisa o advogado ficar até esse horário. Vamos imaginar que o sistema do tribunal dê problema o dia todo, mas a partir das 20 horas ele está apto. É claro, se for o primeiro ou último dia, isso não é contado. E como é que o advogado vai fazer nesse caso? Se é processo eletrônico, aí consegue uma certidão, até eletrônica, de que naquele momento o sistema não estava funcionando. Vamos agora para a nossa terceira e última pergunta de hoje. Eu gostaria de saber como o novo CPC trará maior celeridade ao sistema processual brasileiro. O novo CPC, ele trará uma maior celeridade ao sistema processual brasileiro, garantindo-se uma maior isonomia entre as partes, uma maior isonomia para o tratamento do processo. Além disso, com a objetivação do processo, a partir do julgamento de uma demanda que vai ter um efeito difusor e vai valer para os demais, inclusive com a garantia da força desse precedente, que é um outro tópico que acaba por garantir uma maior celeridade. Além disso, por intermédio de extinção de alguns recursos, também com o fim da admissibilidade na instância de origem. Isso faz com que o processo aí seja mais célere e, como eu tinha até falado anteriormente, sem prejudicar a segurança do julgamento, a segurança do processo, que é algo que é primordial para a solução e para o caminhar do processo civil brasileiro. Verificamos também que a ideia desse código, o código em si, o Código de Processo Civil, esse novo código, ele foi fruto de um amplo debate. No total, foram 5 anos de tramitação, que envolveu mais de uma centena de audiências públicas. Nós tivemos um trabalho que começou a partir de uma comissão de juristas presidida pelo ministro Luiz Fux, que contou com diversos juristas de escola aqui no Brasil. Posteriormente, foi para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, uma outra comissão de juristas também participou da confecção desse código, e a sociedade como um todo pôde participar desse código, que, diga-se de passagem, foi o primeiro código de processo civil que nasceu sob regime democrático. Os códigos anteriores, tanto o Código de 1939 como o Código de 1973, vieram em períodos ditatoriais, ou Estado Novo, ou sob a época, sob a tutela do regime militar. De qualquer forma, aqui há uma preocupação grande com esse novo código justamente foi a participação, não só na confecção, como também no caminhar do processo. Então, esse código ele vai trazer uma maior celeridade, porém, trazendo a segurança necessária e por intermédio também de mecanismos democráticos, como inclusive foi feito esse Código de Processo Civil. Para terminar, nós vamos fazer o nosso resumo final. Verificamos que o novo Código de Processo Civil está fundado na conciliação. Além disso, o Código de Processo Civil trouxe uma racionalização para o Poder Judiciário e, em especial, para o sistema recursal, com a extinção de alguns recursos, bem como com o fim da admissibilidade do recurso na instância de origem. Outro ponto importante do novo Código de Processo Civil foi a objetivação do processo. E, por fim,
nós temos ainda a questão relativa à força do precedente. Com isso, chegamos ao fim dessa aula. Agradeço a atenção de todos vocês, telespectadores. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.